Boa noite, galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou em São Januário, vitória do Vasco por 3-1 em cima do Bahia. Jogo com muitas nuances, né? Muitas coisas pra gente falar, principalmente de arbitragem. Porra, que coisa inacreditável. Eu que nesse vídeo aqui que eu costumo fazer pra vocês de pós-jogo, não gosto de falar de arbitragem porque, sabe, não acrescenta, é dar moral pra esses caras à toa. Mas hoje foi inacreditável. Vou falar desses erros de arbitragem, 3 erros de arbitragem gravíssimos. Depois que você se inscrever, deixar o like, compartilhar e dizer pra galera que o pós-jogo da vitória do Vascão contra o Bahia por 3-1 já está no ar. Aquele pós-jogo que fala a verdade, sem rabo preso com ninguém. Então, galera, Vasco e Bahia jogaram em São Januário hoje. O Vasco precisava vencer. O Vasco teve o domínio do jogo na maior parte do tempo. O Bahia com muitos desfalques, não é problema do Vasco. Mas o Vasco, mais uma vez, como eu vinha falando anteriormente, no jogo contra o rival, em diversas partidas do Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, o Vasco dá gol pro adversário, o Vasco entrega gols pro adversário. E hoje o Vasco fazendo uma partida segura, um pouco acima, melhor do que o Bahia, o Vasco entrega o gol. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Vasco entrega o gol pro Bahia, o Sanabria faz 1-0. Uma saída de bola do Léo Jardim pro Lucas Freitas, que joga na frente da grande área pro Hugo Moura, que erra, escorrega, e o jogador do Bahia, o Sanabria, pega e faz o gol. O Vasco melhor na partida, o Vasco a qualquer momento poderia ter feito 1-0, e o Vasco sai atrás mais uma vez, num erro de saída de bola. Você não dá trabalho pro adversário, você dá um gol pro adversário. Então o Vasco sai perdendo por 1-0, a gente já fica pessimista, porque esse time do Vasco ele é sujeito a tudo, né? A cabeça dos jogadores poderia entrar em parafuso. Mas aí que começa a sequência de erros gravíssimos. 2 seguidos na reta final do primeiro tempo. Uma que foi a entrada do Rezende em cima do Felipe Coutinho. Criminosa a entrada por cima da bola, sem a menor intenção de dividir a bola. Foi na maldade, pé preso em cima do tornozelo do Felipe Coutinho. O árbitro nem é chamado no VAR. Nem é chamado no VAR. O que eu, pra mim, não consigo entender. Os caras estão lá na cabine, ar-condicionado, bonitinho, e não conseguem ver esse tipo de lance. Que foi maldoso do Rezende. Beleza, Rezende não foi expulso. Já gera uma revolta, já gera um murmurinho na torcida. E logo na sequência, 3, 4 minutos depois, um lance que pra mim foi um lance de perigo. Poderia ser, na verdade, a gente poderia interpretar como uma tentativa de agressão, mas não pegou. A cotovelada do Jean Lucas no Barros não acertou o Barros. E a raspa no queixo do Barros, mas não acerta. Passa perto do queixo do Barros, mas não acerta. Então o Vasco fica com um jogador a mais por 2 erros seguidos da arbitragem. Se ele expulsa só o Rezende, provavelmente ele não ficaria com o rabo preso para expulsar o Barros e conseguiria ficar com um a mais, tudo normal no jogo. E o Vasco fica com um jogador a mais e empata o jogo ainda no primeiro tempo. 2 erros absurdos do árbitro, um erro gravíssimo da não expulsão do Rezende, e a justificativa do erro expulsando o Jean Lucas é mais inacreditável ainda, porque você não justifica um erro com outro. E o pior ainda estava por vir no segundo tempo. Então o Vasco pressiona, cruzamento do Cuesta, o Vasco amassa, empurra o Bahia para trás com um jogador a mais, cruzamento do Cuesta, a bola quica, sobra pro Coutinho, e o Coutinho de cabeça raspa e faz o gol de empate importantíssimo no primeiro tempo ainda. Importantíssimo, porque eu não sei, a torcida do Vasco já estava vaiando o Lucas Freitas e eu não sei o que iria acontecer. E o Lucas Freitas é sacado ainda no primeiro tempo para a entrada do David. David entra no primeiro tempo já para ajudar o Vasco consegue empatar. No segundo tempo é amasso total do Vasco, o Vasco vai para cima com tudo e mais uma vez, inacreditavelmente, vou falar desse lance da dividida de novo, do jogador Sanabria, que vem por cima da bola, mas antes o Puma faz o 2-1 pro Vasco, num cruzamento do Coutinho de escanteio. O Vasco já estava pressionando, com o Andrés Gomes tentando, com o Coutinho, que fez uma ótima partida, o Verratti tentando ali também bolas cruzadas na área, o Vasco tentando bastante, o Paulo Henrique sendo bastante incisivo, praticamente jogando como um ala no segundo tempo. Depois que o Vasco faz 2-1, o Fernando Diniz malandramente dá uma segurada no Paulo Henrique, e o lance pra mim que não justifica o primeiro, é para justificar o segundo, e erra de novo fazendo a lambança de não expulsar o Sanabria em cima do Puma Rodrigues numa solada inacreditável. E dessa vez, pior ainda, ele é chamado no VAR, olha o lance e não entende como expulsão. Uma solada no tornozelo maldosa, mais uma vez com o pé preso, sem disputa de bola, e ele olhou no VAR o lance. Ele não expulsou. É inacreditável. Eu tô perdendo completamente a esperança na arbitragem brasileira, cara. O João Vitor Gobi hoje, o que ele fez em São Januário é para ficar suspenso o resto do ano. E talvez apitar em 2026. Só inacreditável. Tira esse cara de jogo do Vasco. Tira esse cara de jogo do Vasco.
Então o Vasco consegue fazer o 2-1 e fica com um jogador a mais. Poderia ter ficado com 2 jogadores a mais. Na verdade, já estava com um jogador a mais, né? Poderia ter ficado com 2 jogadores a mais, que poderia tornar o jogo ainda mais fácil. E o Vasco faz o 3-1 num gol contra. Num gol contra do lado do jogador lateral do Luciano Juba, gol contra do Luciano Juba, fazendo 3-1 para o Vasco ali, praticamente dando números finais à partida, já aos 32, 31 do segundo tempo. E o Vasco começa a fazer substituições para dar mais fôlego, padrão, o Matheus Carvalho no lugar do Hugo Moura, o David já tinha entrado no lugar do Lucas Freitas, fez uma boa partida, saiu o Felipe Coutinho para a entrada do Matheus França, que também faz a função de armador, e o Garré entra no lugar do Andrés Gomes, que fez uma boa partida também, o Andrés Gomes. O Garré já entrou naquele ritmo, Garré já meio que, né, sem muito gás, já entra meio cansado. Então, Vasco vence um jogo importantíssimo, ainda assim não deixou de correr riscos, Vasco vence por 3-1, mas o placar ele é mais enganoso do que real, porque o Vasco, por mais que tivesse o domínio de jogo, principalmente no segundo tempo, o Vasco correu muito risco, principalmente saída de bola de novo, errando atrás. E esses erros podem custar muito caro. Hoje deu certo, hoje o jogador do Bahia foi expulso, o Vasco conseguiu empatar com o Coutinho na pressão, mas não pode dar esses moles. Eu sonho um dia que o Vasco vai conseguir vencer o jogo por 1-0, 2-0. Porra, gente, para de tomar gol bobo, pelo amor de Deus, isso pode custar muito caro. Então o Vasco faz 3-1, vence o Bahia, vai para 27, 13º colocado no Campeonato Brasileiro, importantíssima vitória. Agora o Vasco enfrenta o Cruzeiro no sábado. Antes de falar do jogo contra o Cruzeiro, vou partir para as notas individuais aqui. Léo Jardim hoje saiu algumas vezes ali meio atrapalhado, mas afastou a bola dali, não teve culpa no gol do Bahia, o erro absurdo do Lucas Freitas, principalmente, depois do Hugo Moura errando. Então o Léo Jardim hoje nota 7,5, o Paulo Henrique hoje muito importante na construção, na ala, né, na ala direita, na defesa. Um jogador que às vezes quer sair driblando, não é muito apropriado, porque ali é perigoso. Se perde a bola, o cara tá na cara do gol, ou pode dar um passe para alguém na cara do gol. Paulo Henrique, nota 7. Carlos Cuesta, partidaça. Tô gostando muito desse jogador colombiano, nota 8 pro Carlos Cuesta. Lucas Freitas erro bizonho, nota 1. Poderia ter custado o resultado positivo pro Vasco. O Puma Rodrigues hoje, uma partida improvisada. O gol da virada que tira o Vasco do sufoco. Esse jogo poderia ser mais enrolado do que realmente foi, por conta do gol do Puma Rodrigues não foi, tá? Então nota 8,5 pro Puma Rodrigues, fez uma boa partida. O Hugo Moura, depois eu vou falar do Matheus Carvalho. O Hugo Moura nota 7, sempre seguro ali na marcação. Não teve culpa no gol, cara, porque o passe do Lucas Freitas foi muito ruim. No contrapé dele, ele tentou ainda dar um carrinho ali para afastar, mas eu não considero culpa dele. Nota 7 pro Hugo Moura. O Barros, mais uma partida segura, mais uma partida consistente, de muito fôlego. Nota 7,5 pro Barros. O Felipe Coutinho, o nosso craque, o nosso cérebro, o cara que chama o jogo, o cara que organiza o time. Nota 8,5 pro Felipe Coutinho, autor do gol de empate, importantíssimo também. Andrés Gomes, muito insinuante, começou o jogo meio mal, ele ainda tem essa mania de tentar sair jogando, driblando do campo de defesa, é um caguete dele. O Fernando Diniz tem que corrigir isso quanto antes, mas foi importante no apoio. Nota 7,5 para o Andrés Gomes. O Verratti, importante no terceiro gol, por mais que ele não tivesse feito o gol, ele deu o passe ali para trás para o Andrés Gomes, e o Juba acabou dando um bico pro alto. Vou dar uma nota 7 aí pro Verratti, para ficar acima da média também. E o Nuno Moreira, mais uma partida de muita qualidade técnica, mas eu tô percebendo que ele tá meio, né, com freio de mão puxado, ele não tá muito solto, mas ainda assim um jogador de muita qualidade técnica. Nota 7 pro Nuno Moreira também. Os jogadores que entraram, eu vou falar aqui do David, gostei do David, entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Lucas Freitas mal. O Vasco com um jogador a mais, o Fernando Diniz aproveitou para tirar o Lucas Freitas e botar o David e botar o time mais para frente, jogar o Hugo Moura um pouco mais para zaga, botar o Nuno Moreira mais para volante. Então ele fez aquelas mexidas, deu certo. O David eu vou dar uma nota 7,5, o Matheus Carvalho eu vou dar uma nota 7, entrou, jogou pouco, o Matheus França mostrou um pouco mais de mobilidade hoje, está pegando ritmo de jogo, nota 7 também. E o Garré, cara, esse jogador, não sei, cara, não gostei dele muito hoje não, vou dar uma nota 6 para ele. E o Lucas Oliveira também não comprometeu atrás, por mais que tivesse enrolado ali também algumas saídas de bola dele com o Jardim, não pode dar esses tipos de mole. Eu não consigo confiar no Lucas Oliveira. Nesses Lucas do Vasco eu não consigo confiar, tá? Tem partidas que eles fazem até bem, mas eu não consigo confiar em nenhum dos dois Lucas. Eu vou dar uma nota 6,5 pro Lucas Oliveira. O Fernando Diniz eu vou dar uma nota 8, porque ele viu que o time errou. Eu não considero esse erro nenhuma culpa do Fernando Diniz, porque
O cara que erra individualmente o lance que ele errou, não foi jogada lá Fernando Diniz, foi um erro de concentração. Ali é ou você joga para lateral ou você joga para frente. Você jogar na frente da tua área é perigoso demais. Inclusive pro seu jogador, companheiro de time, não conseguir dominar uma bola, que pode acontecer. Então eu vou dar uma nota 8 pro Fernando Diniz, conseguiu jogar o time para frente depois que o Bahia teve um jogador expulso. Fez as substituições mais uma vez tarde. O Vasco tinha uma substituição do David no lugar do Lucas Freitas. O Bahia já tinha feito as 5, perigoso. Mas depois que o Vasco fez 3-1, ele conseguiu mexer, botar os jogadores para dar um pouco mais de fôlego. Ele tem que corrigir, cara. Ele tem que corrigir essa coisa de botar jogador tarde demais no jogo. Pode ser tarde demais, inclusive. Jogadores cansam, ele tem que ver que os caras estão cansados e substitui, cara, aos 20, aos 15 do segundo tempo. E se tiver cansado no primeiro tempo, substitui também no primeiro tempo. Não sei que mania é essa de só substituir a partir dos 30 do segundo tempo. Então o Vasco hoje vence, faz uma partida segura no geral, erra ainda lance... Poderia ser capital, 1-0 pro Bahia, não foi um jogo que estava 3-0 pro Vasco, o Vasco deu um gol pro Bahia, tava 0-0, o Vasco pressionando, o Vasco dá um gol pro Bahia, poderia ter comprometido hoje o resultado, não comprometeu, e o Vasco venceu por 3-1, assumindo agora a 13ª colocação do campeonato, e o Vasco agora enfrentando o Cruzeiro no próximo sábado, um adversário com um elenco melhor do que o do Bahia, um adversário que está acima do Bahia na classificação, e vai ser um jogo muito difícil para o Vasco, mais difícil que esse do Bahia, certamente mais difícil que esse do Bahia, e o Vasco vai ter que buscar vencer, porque ainda não está livre completamente. Agora o Vasco fez 24 jogos, dos que estão abaixo do Vasco, só o Vitória tem 24 jogos igual ao Vasco. O Vasco agora igualou ao Vitória. Todos os outros têm 22 ou 23. Então o Vasco agora alcança até um jogo a mais do que os seus concorrentes diretos, do que o Santos ali na classificação, do que o Atlético Mineiro que tem 2 jogos a menos, do que o Internacional que tem um jogo a menos. Então o Vasco acabou essa folga de jogo a menos. O Vasco agora tem que procurar vencer as partidas, as rodadas que forem. Sem essa preocupação de, não, agora tem um jogo a menos, eu posso recuperar depois. Não. O Vasco agora tem um jogo a mais que a maioria que está abaixo dele. Então o Vasco Cruzeiro em São Januário, próximo sábado, jogo importantíssimo, o Vasco tem que vencer para se manter ali, brigando por Sul-Americana. Esquece essa história de sair, ficar brigando só por rebaixamento, ficar em 15º, 16º, porque o torcedor do Vasco já não aguenta mais. E o Vasco tem que ter tranquilidade para chegar lá na frente, poder poupar para as semifinais da Copa do Brasil e para a final. Vai ser tudo assim, quarta, domingo. Então, o Vasco tem que fazer uma campanha agora até o final do Brasileirão para chegar nas rodadas finais, podendo até, quem sabe, poupar. Eu sei que isso é difícil, isso é acreditar demais, mas a gente faz o quê? A gente não faz nada diferente de acreditar. Então, eu acredito que o Vasco possa ter um respiro aí na reta final do Brasileirão e chegue nas rodadas finais já com uma classificação garantida para a Sul-Americana, quem sabe até para uma pré-Libertadores. Isso aí já é mais para sonho. Então é isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!